Meus amigos, hoje é dia 13 de fevereiro e nós vamos ver nesse vídeo isso aqui, ó, conforme está aí na capa, o imbecil coletivo e o pensamento único. Esta aqui é a capa do vídeo. E eu quero dizer a vocês uma boa notícia, é que o sol finalmente voltou a brilhar na nossa pátria, no nosso Brasil, e por isso eu venho pedir a vocês que leiam esse livro aqui do professor Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo. É um livro maravilhoso desse professor, desse filósofo, que muito contribuiu para a direita no Brasil e para abrir os olhos de nós brasileiros sobre esse progressismo que a gente vive. Ele escreveu esse livro em 1996. Ele escreveu esse livro, portanto já fazem 25 anos. E do que trata esse livro? Ele trata de uma trilogia que começou lá com a Nova Era e a Revolução Cultural, que era o primeiro livro dele. Depois ele publicou outro livro chamado O Jardim das Aflições, que inclusive virou filme e foi proibido aqui pela esquerda no Brasil. E agora, por último, então, veio esse livro aqui, O Imbecil Coletivo, que trata do pensamento marxista vigente na cultura brasileira, na sociedade brasileira, no mundo cultural do Brasil. Isso desde os anos 60, o Oswaldo Peralta já falava nisso. E o pessoal é muito ligado à escola de Frankfurt, que é muito forte aqui no Brasil, ao gramscismo. Então todos os intelectuais nossos aqui, eles são ligados ao pensamento marxista. Nas universidades, os reitores, os mestres, os doutores os centros acadêmicos estão todos eles afinados com o marxismo, com o comunismo. A UNE, se vocês quiserem dar um Google para comprovar o que eu estou dizendo, dê um Google ali e vejam, os presidentes da UNE, desde a década de 60 para cá, são todos comunistas, todos. Mas o que significa imbecil? Então aí que eu quero explicar. Imbecil não é aquilo que diz aqui no Wise ou no Aurélio. Não, tive que pesquisar em outras fontes para ver o significado exato. Não é, uma coisa não é sinônimo da outra. Então não dá para confundir idiota com imbecil. Então o imbecil, segundo o que o Olavo fala aí, é uma pessoa com pouco juízo, com o QI um pouco baixo, pouco discernimento, ele é mentalmente fraco, ele é um pouco tolo e é um estúpido, né? É um inepto. Em outras palavras, é aquilo que a gente chama de burro. Mas ele pensa que é inteligente, ele pensa que sabe tudo e ele segue os intelectuais. Quando um doutor diz alguma coisa, o doutor falou, eu vou acompanhar ele. Mas isso aí é o espiral do silêncio. Ele não tem convicção daquilo que ele está dizendo, defendendo, porque ele não tem cultura para isso. E o idiota está mais ligado para a área da medicina, ou medicina legal. Ele é aquele cara adoidado, bobalhão, assim, intelectualmente atrasado, ele tem um QI baixo também, mas ele tem a dissonância cognitiva, ele não consegue entender certas coisas por um retardo que ele tem mental, né? Pouca memória ali, né, no computador e pouco discernimento das coisas. Então, o idiota é aquele que a gente chama do idiota útil, que o Lenin dizia. Aquele cara que fica gritando, viva Maduro, Lula livre. Esse é o cara idiota, porque ele é usado pelos outros para fazer essas coisas que eles fazem, né? Então, esse livro aqui, pessoal, O Imbecil Coletivo, ele trata de pessoas, conforme o Olavo diz, que se juntam para se imbecilizar umas às outras, né? Mas ele cita exemplos aqui, como o do Fernando Gabeira, que era um intelectual da esquerda, do PT, que era muito... e tantos outros que ele fala ali, que eu não vou citar os nomes para não dar spoiler, né, para não estragar a leitura de vocês, mas parece incrível que no Brasil, com todo esse potencial que a gente tem, um país com 210 milhões de pessoas, não temos nenhum prêmio Nobel, talvez a gente nunca venhamos a ter. Por quê? Porque a gente está usando mal a cultura, né? É simples, nós temos uma educação péssima, pífia, zero. Então, esse que é o nosso problema. Até vou ler alguma coisa aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui, por exemplo, ele fala no conceito dele de imbecil coletivo. O que é imbecil coletivo? O imbecil coletivo não é, de fato, a mesma soma de certo número de imbecis individuais. E ao contrário, uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior que se reúnem movidas pelo desejo comum de se imbecilizar umas às outras. E aí ele vai falando sobre o que é isso. E sobre o Gabeira, que era o intelectual da esquerda que eu falei, ele falou assim, aqui, lá na página 170, ele fala do Gabeira, esculhambou com o Gabeira, diz assim,
Quanto ao desempenho do Gabeira, um homem que continua posando com digna amostra da inteligência brasileira, deu-nos antes um indício eloquente em favor da tese de que as drogas imbecilizam. É uma vergonha nacional que um sujeito obviamente desqualificado, tolo, descoordenado de cabeça, seja aceito como intelectual por conta de antigos feitos em armas, que um analfabeto poderia realizar com iguais méritos e que, aliás, por mais autênticos que tenham sido, mal o habilitariam ao título de sargento honorário do Exército de Libertação da Zâmbia. O prestígio de Gabeira, como pensador, é exemplo típico do nosso provincialismo cultural, onde a popularidade é sinônimo de elevação intelectual. E por aí ele vai. É o que eu sempre digo. As pessoas confundem uma pessoa que é popular, ou às vezes uma celebridade, com um cara inteligente, né? Aí elege o tiririca, analfabeto, que nunca vai apresentar um projeto, não sabe nem falar na tribuna, mas foi eleito porque era popular, era muito conhecido. Essa é a nossa problemática cultural que nós temos aí. Bem, então, pessoal, mas a boa notícia que eu tenho para vocês é essa aqui, ó. A eleição da Câmara Federal e do Senado tirou aquele demônio daquele Rodrigo Maia, aquele homem que atrasou o país mais de 50 anos, que prejudicou o presidente ao máximo, que engavetou projetos, que engavetou medidas provisórias, que atrasou o país, que fez de tudo para favorecer a esquerdalha dele lá. Acredite que nós temos 53 deputados da base aliada do governo, aqueles caras do PSL e tal. Mas 12 deles estavam suspensos por ordem do Rodrigo Maia, por decisão da Câmara lá do Rodrigo Maia. E os demais estavam com liminar da justiça para poder frequentar a Câmara, para poder continuar trabalhando. Eles não participavam de comissão, não participavam de nada. Mas agora as coisas mudaram, né? Agora eles irão começar a trabalhar e há um novo horizonte no céu do Brasil. Agora é a nossa hora, agora é a nossa vez de nós ir para cima, de nós ir cobrar, de nós apoiar. Eu vou disponibilizar amanhã uma relação de todos os canais, desses deputados conservadores da direita que estão lá apoiando o presidente, e nós vamos dar apoio a eles, dar suporte a eles. O povo tem que fazer as coisas andar para nós termos um Brasil melhor. Graças a Deus, dentre aqueles 12 que estavam afastados, já está na área de volta a deputada Bia Kiser, a deputada Carla Zambelli, o Carlos Jordi, o Daniel Silveira, a Caroline Detoni, o Bibo Nunes, o Márcio Labre, que é muito ativo, o Major Vitor Hugo, o Hélio Lopes e tantos outros que estão de volta agora, porque eles não tinham voz, não tinham vez, e agora eles estão podendo de novo voltar a atuar e apoiar o governo. Então, e o PTB do Roberto Jefferson já entrou até com um pedido de impeachment de um dos ministros do STF, aqueles ministros ditadores que abrem inquérito, que fazem, rasgam a Constituição e mandam e desmandam. E agora nós temos que ir para cima, o povo tem que reagir, porque quem manda no país é a Câmara e o Senado e o presidente. O STF tem que cuidar da Constituição, cuidar das leis, cuidar da justiça, jamais se intrometer na administração do país. Por favor, pessoal, curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal César Ramos, é muito importante. Vamos com tudo agora, nós estamos com tudo na mão, a faca e o queijo na mão. Obrigado.